Eu conheço essas situações em Israel há muitos anos. Eu comecei a ir lá na época do Yom Kippur e de 74 para cá eu peguei todas as guerras. Em até algumas delas eu estava lá. E como de Sabra e Shetila, eu estava lá no extremo norte, no Monte Hermon, e a guerra estava acontecendo do outro lado do Monte Hermon. Então, infelizmente, faz quase 50 anos que eu lido com isso e vejo os meus amigos, tanto judeus quanto palestinos, sofrendo. Porque, na realidade, essa guerra, para quem está de longe, as pessoas ficam pensando que é uma guerra entre Israel e os palestinos. Mas, na realidade, é uma guerra entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas, que domina a faixa de Gaza, que não foi integrada ao Estado palestino, ao status da autoridade palestina, que está na região de Nablus. Eles não se integraram, de modo que o Estado palestino não fala por todos os palestinos. E o Hamas domina a região mais intensamente populosa de Gaza, e é de lá que eles fazem essa falda, que é uma palavra que tanto em árabe quanto em hebraico significa exatamente a mesma coisa: caos. Falda, falda, falda. É uma série que tem na televisão agora aí, na Netflix e em outros lugares, mostrando o lado interno desse conflito entre as forças de espionagem e segurança do Mossad e os grupos e os terroristas do Hamas, lá na faixa de Gaza. Isso é uma coisa horrorosa, não vai ser resolvida com guerra, não vai, nem com conflitos, nem com terrorismo, nem com nada disso. O problema é que não dá para chegar a Israel com certidão de documentação da terra. Certidão de documentação de antiguidade seria a Bíblia. Ninguém vai aceitar a Bíblia como documentação de antiguidade. Olha, essa terra é minha por causa de Abraão, ou por causa, depois de Josué, quando nós nos evadimos, fugimos do Egito após 430 anos de cativeiro e viemos para cá após Moisés com Josué. Está aqui a documentação. Não serve, porque quando os israelitas foram expulsos da terra de Israel definitivamente, depois do segundo cativeiro, que foi provocado pelos babilônios, o segundo foi feito pelos romanos, general Tito, no ano 70, eles ficaram até 1948, fora, perambulando pelo mundo. O que aconteceu lá? Ficou uma população, sempre houve uma população de judeus vivendo na terra de Israel ou na terra dos palestinos. Palestinos, originalmente, não significa nada a ver com o que palestino significa hoje. Palestino hoje define o povo que, não sendo judeu, estava na Palestina antes de 1948. E a palavra Palestina é uma derivação da palavra Filistim, que vem de Filístia, que vem de onde vem a palavra e a designação do povo filisteu. De modo que Palestina é apenas uma evolução no tempo do que aquela região passou a ser convencionalmente chamada desde os dias dos romanos. Depois que Israel saiu no desterro, quando Jerusalém caiu no ano 70, a terra gradativamente passou a ser chamada Palestina. E na Palestina original moravam judeus
que nunca foram embora, se esconderam, ficaram, e depois do alívio da dominação romana, foram se expandindo, e também o povo árabe que morava lá, que não era gente de nenhum país oficial, até porque a geopolítica que a gente tem da Segunda Guerra Mundial para cá nem sempre existiu. O Egito estava lá, a Arábia Saudita já estava lá, eventualmente, mas outros povos todos ganharam as suas definições de natureza geopolítica, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Antes disso havia uma definição até com nomes semelhantes, mas que caracterizavam o nome da terra, mas não necessariamente o status político de estados organizados. Isso já aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Os judeus e palestinos sempre se deram bem. Sempre se deram bem, é uma coisa que o pessoal não sabe. Que eles viveram muito, muito bem. E se confraternizavam, houve paz entre judeus e palestinos, morando em Jerusalém, em Israel e nos arredores todos durante séculos, séculos. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.